Efésios capítulo 4, do versículo 17 em diante. Essa é uma palavra rema para as nossas vidas. Na noite de ceia, Deus sempre traz algo especial para o coração da sua igreja. E por isso eu queria a sua atenção, como eu sempre peço. Dedique sua atenção, seu coração, seus pensamentos a esse lugar, a essa hora, a esse momento. Deus te trouxe aqui, não para que você saísse daqui do mesmo jeito que você chegou, mas para que você fosse transformado pela palavra dele. Então, leve cativo os seus pensamentos lá de fora e se concentre no que você vai ouvir da palavra de Deus agora. Então, Efésios, no capítulo 4, no versículo 17 em diante, diz assim: Isso, portanto, digo e testifico no Senhor. Não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido e separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Tendo se tornado eles insensíveis, se entregaram à libertinagem para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos e a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir, portanto, da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Até aqui é o suficiente. Pode fechar os seus olhos por um instante. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por mais uma noite em que a tua igreja se reúne em comunhão, em adoração, para te entregar tudo que temos, tudo que somos. Já participamos, Deus, dos louvores e nesse momento iremos ouvir da tua palavra. Essa palavra que é tão viva, que é tão eficaz nas nossas vidas e capaz de nos transformar por completo. Por isso eu te peço, abre os nossos corações, abre, Senhor, o nosso entendimento, para que recebamos tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Faça, Senhor, no meio da tua igreja, apesar de nós, apesar dos nossos erros, das nossas falhas, nós te pedimos, faça no nosso meio o que o Senhor quer fazer, porque a tua igreja tem fome, a tua igreja tem sede, a tua igreja, Deus, quer se alimentar da tua palavra nesse momento, em nome de Jesus, e graças a Deus. Bom, nesse texto que lemos, nós vemos apóstolo Paulo, ele que escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento, fazendo uma citação de dois tipos de pessoas. Você extrai do texto que são dois tipos de caráter e que são incompatíveis um com o outro. Paulo começa falando de um primeiro caráter que é encontrado nas pessoas que se autogovernam e se autogovernam longe da presença de Deus. Pessoas que, segundo ele, são tomadas de pensamentos inúteis, pessoas que mantêm a mente fechada ao evangelho por conta da ignorância e que por conta disso vivem separados da vida de Deus. Esse primeiro tipo de pessoas, segundo Paulo, também são insensíveis ao Espírito Santo, por conta da ausência do temor a Deus, e eles cometem todo tipo de pecado imoral, todo tipo de impureza. Isso são as características do primeiro grupo de pessoas, a quem Paulo diz para nós nesse texto. Em contrapartida, ele segue falando sobre um segundo grupo, aqueles que são sensíveis para ouvir e obedecer a palavra de Deus que está em Cristo Jesus. Essas pessoas que são governadas pela graça de Jesus através do Espírito Santo. Uma outra característica daquele segundo grupo de pessoas é que eles abandonaram as velhas práticas pecaminosas. Versículo 22 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, a não viver mais como vivíamos, a não fazer mais o que fazíamos, porque agora não estamos mais no velho homem, mas estamos num novo tempo em Deus, uma nova vida foi colocada sobre mim e sobre você.
E ele segue dizendo que essas pessoas renovam então seus pensamentos e as suas atitudes através da palavra de Deus. E também são pessoas que não vivem mais conforme os velhos hábitos, porque receberam uma nova vida de Cristo Jesus e agora andam em verdade e retidão. Esses são os dois grupos de pessoas a quem Paulo nos dá nesse pequeno trecho que lemos aqui. E você percebe que a Bíblia, ela não apresenta, Fernando, um estágio intermediário entre eles. Algo que pudesse justificar uma possível vida mediana, uma possível vida mais ou menos, um possível cristianismo pela metade. Não. Paulo é muito enfático em dizer, ou você é desse, ou você é desse. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Porque com Deus não tem meio termo, irmãos. Com Deus não existe jeitinho, com Deus não existe vida cristã pela metade. Com Deus ou é tudo, ou é nada. E Paulo nos dá esse panorama. E na palavra de Deus não há nada que justifique vivermos isso. As Escrituras não apoiam atalhos, as Escrituras não apoiam relatividade. Com Deus é tudo ou nada. Repita comigo, com Deus é tudo ou nada. Por quê? Porque quem te oferece uma zona de conforto para que você continue vivendo uma vida baseada em você mesmo, uma vida onde você não precisa mudar quem você é, onde você não precisa mudar aquilo que você faz, essa zona de conforto quem te oferece é Satanás, não é Deus. Porque Deus te leva, em contrapartida, a um lugar de renúncia. Deus te leva e nos convida a estar num ambiente aonde Ele exige de nós uma entrega de algo muito mais precioso do que qualquer coisa que possamos adquirir nessa terra, uma entrega da nossa própria vida a Ele, uma vida que agora não vai mais pertencer a nós mesmos, mas uma vida que a partir do momento que entregarmos para Ele, não nos pertence mais, agora somos de Cristo, agora somos de Jesus. Paulo disse, não vivam mais como os gentios, porque vocês receberam uma nova vida em Cristo Jesus. Não convém mais a mim e a você continuar fazendo velhas práticas que fazíamos antes da nossa conversão. Antes de um dia em que conhecemos a Cristo. Porque naquele dia, tudo mudou. No dia que você disse sim ao Senhor, no dia que você disse, Pai, eu quero aceitar ao Teu Filho Jesus como meu único e suficiente Salvador. Desse dia em diante, a sua vida mudou para sempre, nunca mais vai voltar a ser a mesma. Porque você se desprendeu da sua vida, você disse, a minha vida não é mais minha, a minha vida é de Deus. E agora, pela minha vida ser de Deus, não convém mais que eu viva conforme eu quero viver. Eu devo viver conforme Ele espera que eu viva. Eu devo agir conforme Ele espera que eu haja, eu devo pensar nas coisas que Ele espera que eu pense. Porque se for para vivermos como o mundo lá fora, do que adianta falar que somos cristãos? Se for para viver uma vida cristã mais ou menos, medíocre, meia boca, então que não vivamos. Porque a palavra de Deus não aceita relativismo, irmãos. A palavra de Deus não aceita meia entrega, meio coração, meia vida, não. A palavra de Deus nos exige tudo. Tudo. A minha vida e a sua vida tem que ser completamente entregue nas mãos de Deus e não mais olhar atrás para quem éramos e desejar voltar a fazer o que fazíamos antes. Essa é a vida que Cristo espera de nós. E nesse lugar onde Deus vai nos levar, nesse ambiente de renúncia, Ele vai nos pedir para deixar para trás o nosso orgulho. Ele vai pedir para deixarmos para trás a nossa vaidade, as nossas razões, o nosso achismo, os nossos pecados, velhos hábitos que não combinam mais com a vida que recebemos agora do reino dos céus. Você era um cidadão desse mundo até o dia que você entregou sua vida para Jesus. Mas a partir do momento que você decidiu por Cristo, você se tornou um cidadão dos céus. Que não vive mais conforme esse governo, que não vive mais conforme as velhas práticas, mas que vive debaixo de uma orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo que te diz tudo o que Deus espera de você. Um Espírito que está sempre presente do seu lado para te ajudar e te guiar nas suas decisões, desde as mais fáceis
até as mais difíceis. Deus, irmãos, Ele é o Deus do impossível, mas Ele também é o Deus do possível. Deus é o Deus do extraordinário, mas Ele é o Deus do cotidiano, o Deus da vida comum. E esse Espírito que agora governa a minha e a sua vida, o Espírito Santo de Deus, diz: não vivam mais conforme os gentios, porque os gentios que mentem, são os gentios que trapaceiam, são os gentios que são invejosos, são aqueles que não conhecem a Cristo, a quem são arrogantes, a quem são vaidosos. Mas a partir do momento que eu e você decidimos por esse Jesus, não convém que sigamos vivendo, da maneira que vivíamos antes. Versículo 22, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo seus desejos enganosos. A velha natureza pecaminosa e a nova vida que recebemos em Cristo são incompatíveis uma com a outra. Não tem como, irmãos, a gente dizer que é de Jesus se ainda desejamos e ansiamos manter velhos hábitos. Existe algo chamado processo, que nós já vamos ver daqui a pouco, mas a partir do momento que o nosso coração não almeja mudar, que o nosso coração se conforma e entra numa zona de conforto com algumas áreas da nossa vida, isso é incompatível com a nova vida que recebemos de Cristo Jesus. Porque conforme a palavra de Deus, a velha vida de pecados gera em nós a morte, mas a vida de Cristo gera em nós uma vida eterna que iremos herdar na nossa eternidade. Então são incompatíveis, irmãos. Não tem mais como a gente querer viver como vivíamos antes. Aquela forma de viver que tínhamos deve pertencer totalmente ao passado. Deixá-la para trás como uma roupa velha a ser jogada no lixo e nunca mais ser buscada de novo. Ontem o Arthur, a gente foi no aniversário do Davi, que está aqui, do Davi e da Fran, e ele estava lá brincando num morrinho que tinha assim, numa grama, e eu vi que as crianças estavam descendo aquele morro abaixo. Eu disse: tomara que o Arthur não queira descer também. Mas ele quis. As crianças tudo suja de barro, olha, do alto da cabeça às plantas dos pés, assim, ó, era barro por tudo. E eu dizia: tomara que o Arthur não queira descer, porque ele estava com uma roupa nova, ele não, né? A gente não foi preparado para ele brincar na lama. Mas ele olhou aquilo e ele quis descer. Ele quis brincar, ele estava meio retraído, mas quando ele encontrou um amigo e ele se soltou, daqui a pouco ele gritava: olha papai, olha mamãe, vum, morro abaixo. Foto, eu vou mandar depois para você ver. Ele estava assim, um boneco de lama. E a minha vontade era pegar aquela roupa dele e jogar no lixo. A minha vontade era pegar aquela camisa branca que ele estava usando ontem, que não vai desencardir nunca mais, porque é barro, e jogar no lixo. E é esse desejo que eu e você temos que ter da nossa velha natureza, do nosso velho homem. Pegar quem éramos, pegar aquela sujeira, pegar aquela imundiça e jogar fora, irmãos. E nunca mais buscar, nunca mais olhar para trás e querer aquilo de novo, porque não condiz com a vida que recebemos de Cristo. Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é sem pecado, e é isso que Ele espera de nós, que sejamos santos nele. O que fazíamos não convém mais fazermos. Abandonem a velha vida de pecados, pois agora vocês são seguidores de Cristo. É isso que o texto está nos dizendo. Essas são as palavras de Paulo escritas aqui para mim e para você. Deixa eu tomar uma água. Faltou a Dona Júlia para dar o glória a Deus na água, né? Dona Júlia sempre presente. Então, Paulo está nos dizendo assim: olha, querido, querida, você que vai à igreja, você que é lá da cultura cristã, que diz viver a cultura cristã no seu dia a dia, tenha uma vida cristã tão verdadeira, tão posicionada, que a sua vida escancare para o mundo que vocês são diferentes deles. Que o mundo possa olhar para vocês e ver algo diferente. Que o mundo não se assemelhe, que o mundo não olhe para mim e para você dizendo assim: ah, é fácil ser crente, é tranquilo. Olha lá, eles vão na igreja, mas ainda seguem fazendo o que faziam antes.
Que o mundo olhe para mim e para você e percebam pelo nosso testemunho que a luz de Cristo, o brilho do Espírito Santo está em nós. E que esse brilho os atraia, que essa luz os atraia a viver o que vivemos também. Irmãos, a Bíblia fala que eu e você somos sal da terra e luz do mundo. Sabe por quê? Por que somos sal? Tem irmão que é sal grosso, né, dona Giza? Difícil assim. Mas somos sal da terra, não para salgarmos algo, mas para gerarmos sede. Você já comeu algo muito salgado? Que você disse, nossa, essa comida estava extremamente salgada. A primeira coisa que você quer é o quê? Água. E quem é a água da vida? Jesus. Então eu e você temos que ser esse reflexo lá fora. O meu e o seu testemunho tem que condizer com as palavras que ouvimos todo domingo, toda semana na igreja. Somos sal da terra e luz do mundo para gerar sede por Jesus nas pessoas e iluminar na escuridão que o mundo está vivendo, irmãos. Só que se as pessoas olham para nós e não veem nada diferente, que tipo de cristão estamos sendo? Se as pessoas olham para mim e para você e não conseguem perceber que somos cristãos e de repente dizem, você é cristão, trabalho com você há 5 anos e nem sabia. Nossa, nunca imaginei que você ia para a igreja. Já pensou? Que triste. Agora, alguém olhar para você e dizer assim, desde o momento que você entrou nessa empresa, eu sabia que tinha algo diferente em você. Porque você não faz o que os outros fazem. Porque você não se corrompe como os outros se corrompem. Você não é dado à roda dos escarnecedores que ficam falando mal uns dos outros. Você não mente, você é honesto, você é justo. Nas pequenas coisas, eu percebi seu testemunho e vi que tem algo diferente em você. Esse é o cristianismo que eu e você temos que viver. Um cristianismo de verdade, irmãos. Um cristianismo posicionado. Que toma posição no reino de Deus e diz, eu não vou mais viver como os gentios. Eles é que se dão essas práticas, eu não, eu sou de Cristo. Eu sou de Jesus. Diga assim, eu sou de Jesus. Aleluia. Efésios 5:8 diz, porque no passado vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz. Quando você não tinha compromisso com Deus, querido, aí tudo bem. Você era inocente, você era leigo, você não conhecia a verdade. Mas a partir do momento que você conheceu a verdade, que você teve uma experiência com o Evangelho de Jesus, essa verdade tem que te transformar. Essa verdade tem que te tirar das trevas e te levar para a luz. Porque você não é mais do reino das trevas, você foi colocado na mesa do rei. Você foi colocado num lugar, assentado do lado de Deus Pai. E agora Ele olha para você não mais como um perdido, mas como alguém que Ele salvou. Alguém que Ele deu a vida do Filho dEle para salvar. Alguém que Ele enviou para morrer na cruz, por amor a mim e a você. Então nós temos um lugar na mesa do Rei, nós temos um lugar na mesa do Pai. E como filhos, se viramos as costas para isso, se decidimos viver a vida do nosso jeito, da nossa maneira, somos os piores tipos de filho, aqueles ingratos, aqueles que não valorizam o que seu pai fez. Você que é pai vai me entender. A pior coisa para um pai, para uma mãe, é a ingratidão dos seus filhos. É saber que você faz, e você não recebe um ato de gratidão, você não vê a pessoa sendo grata por aquilo. Como é que eu e você podemos demonstrar que somos gratos a Deus pelo sacrifício de Jesus? Vivendo uma vida reta no Senhor. Eu não estou dizendo para você ser perfeito, não me entenda mal, perfeito só Cristo. Eu estou dizendo para você não se conformar com o pecado, para você não se conformar, não entrar numa zona de conforto das suas velhas atitudes, dos seus velhos hábitos. Isso não pode mais.
Não pode mais preencher sua mente, não, sabe? Se para você está tudo bem continuar vivendo no pecado, vivendo na escuridão, fazendo o que você fazia, tem alguma coisa errada. Porque a vida que você recebe de Cristo Jesus tem que te levar para a luz. A palavra diz, vocês agora são luz no Senhor. Então vivam como filhos dessa luz. É isso que a palavra está nos dizendo. E viver como filhos da luz é decidir que a escuridão de pecados, que antes dominava o nosso coração, não domina mais, mas que ela seja dissipada pelo brilho de Cristo. É todos os dias aceitar, viver esse processo de transformação pelo qual o cristão precisa passar para ser mais parecido com Ele. Como eu te disse, ninguém espera de você perfeição, mas Deus espera de você boa vontade. Deus não espera de você uma perfeição, que você haja e seja como Cristo foi aqui na terra. Nós nunca vamos conseguir ser. Por isso que Ele é o nosso advogado diante do Pai, por isso que é Ele que nos justifica. Porque se não fosse por Ele, estávamos condenados. Mas Ele espera de mim e de você boa vontade, no mínimo, de mudar. Uma boa vontade, um interesse de não querer mais viver como vivíamos. E esse processo de crescimento nós chamamos de maturidade espiritual. Grave isso, maturidade espiritual. E esse crescimento em busca da maturidade se dá não num ambiente de permissão ao pecado, mas num ambiente de renúncia e santidade. Por isso que Paulo segue dizendo, do versículo 25 em diante, por isso, deixem a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, afinal nós somos membros do mesmo corpo. Que vocês fiquem irados, mas não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês e não deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, presta atenção. É isso, acabou. Pega o outro para mim ali, que esse aqui vai acabar a pilha. Aquele que roubava, não roube mais, mas pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E que você não entristeça, diz o versículo, não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Irmãos, eu e você podemos sim entristecer o Espírito Santo com a maneira como vivemos. Eu e você podemos viver uma vida que desagrada ao Senhor. E dito isso, quando decidimos não perdoar, quando decidimos mentir, quando nós somos egoístas, quando nós somos avarentos, quando nós somos aqueles que se conformam com a vida do jeito que está e não buscam uma mudança no Senhor, de evoluir e não pecar mais nas coisas que pecavam, isso entristece o Espírito Santo. E então eu te pergunto, será que eu e você temos dado tristeza a Deus, ao Espírito Santo, ou a mim e a sua vida tem agradado ao Senhor? Sabe, irmãos, a vida cristã não é uma gangorra ou um carrossel para acharmos que é uma brincadeira. Não. A vida cristã, ela é uma jornada de vida ou morte, no qual eu e você estamos indo rumo a um alvo só. Só que há um porém nisso. Porque essa vida que vivemos aqui, essa breve vida, curta e passageira, vai definir todo o restante da eternidade que teremos quando partirmos daqui. Quando nós recebemos essa nova vida de Cristo, o aceitamos, aquele cordão umbilical que antes nos prendia ao pecado precisa ser rompido. Aquela dependência do pecado, do velho homem, da velha natureza precisa ser rompida e cortada. Porque caso contrário, ela vai começar a te puxar de volta para um lugar de perdição. Mas quando você rompe isso, você está livre para seguir até o alvo, que é Cristo. Essa pequena e breve vida que vivemos aqui vai definir aonde passaremos a nossa eternidade.
Lucas, capítulo 9, 23 e 24, diz assim: Jesus dizia para todos: se alguém quiser vir até mim, após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e me siga. Porque quem quiser salvar a sua vida vai ter que perder. E quem perder a sua vida por minha causa, então esse a salvará. Posso te dizer mais uma coisa para a gente finalizar? Eu e você não temos duas vidas para tentar, irmãos. Eu e você só temos uma vida para viver. E que essa vida reflita quem nós realmente somos em Cristo Jesus. Não mais dominados pelo pecado, não mais escravos de nós mesmos, mas que eu e você vivamos com tanta paixão pelo Senhor, que não consigamos mais pecar no que pecávamos. Que a gente olhe para quem éramos e sintamos nojo daquele velho homem, repulsa do que fazíamos, para que a gente possa realmente fazer valer o que Cristo fez por nós. Para que possamos fazer valer o que Cristo fez por nós. Eu quero chamar o ministério de louvor aqui. Você pode permanecer sentado. Quando chegar, irmãos, a nossa hora e Cristo resolver nos levar daqui para a eternidade, tudo que fizemos aqui é o que vai contar. Não vai mais haver tempo para pedir perdão, não vai mais haver tempo para consertar as coisas, não vai mais haver tempo para tentar fazer o que deveríamos ter feito. Nossa, eu queria ter feito tantas coisas. Pois é, o dia é hoje, a hora é agora, o momento é esse. Esse, como eu te falei, essa é uma palavra rema para mim e para a sua vida. Uma palavra que exige de nós posicionamento, que exige de nós uma postura diante do Senhor. Uma postura de inconformismo. E encerra lá no para que neles crê. E uma busca tão intensa e tão incessante por viver o que Deus tem, que não vai mais conseguir olhar para trás e desejar fazer o que fazia. Porque quem éramos, já não somos mais. Somos filhos da luz, filhos de Deus. E que vivamos como esses filhos que a Bíblia diz que agora somos. Então decida hoje renunciar e fazer o que for preciso para se consertar com o seu Deus. Porque nós não sabemos quanto tempo nós ainda temos. E estamos sendo então hoje convidados a participar com Ele da mesa da ceia. Estamos sendo hoje convidados, mais uma vez, nos assentarmos diante dEle e participarmos como corpo de Cristo, como igreja da ceia do Senhor. Mas a palavra também nos instrui a analisarmos a nós mesmos, o que há dentro do nosso coração, e se há algum caminho mau, nos arrepender disso. A pedir perdão pelos nossos pecados, a olhar a vida que temos levado e ver se precisamos mudar e o que precisamos mudar e fazer isso antes desse momento. Então, eu gostaria que por um minutinho você fechasse os seus olhos por um instante. Já chamar minha esposa aqui em cima, a pastora. Acho que é melhor ir lá da linha do sangue direto, tá? Para que você possa... Vamos lá da linha do sangue. Enquanto o louvor ministra essa canção, você possa deixar o Espírito Santo falar ao seu coração aquilo que precisa ser mudado. Deus, leva-me além, todas as alturas, onde ouço tua voz, onde tua presença, Jesus, esse é o teu sangue. Vai
uma vez o refrão. Abaixa. Sabe o que acontece quando eu e você decidimos entregar a nossa vida verdadeiramente a Ele? Colossenses, no capítulo 2, do versículo 13 e 14, vai nos dizer assim: quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na Depois do incircuncisão André da volta. carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando Depois da todos fala, os canta nossos o pecados Eu sou e cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, que nos era prejudicial. Ele removeu inteiramente, cravando ele na cruz. Havia uma dívida, irmãos, que eu e você não podíamos pagar. Havia uma dívida que jamais conseguiríamos nos redimir diante dele. Mas sabe o que ele fez? Ele enviou Cristo. Ele enviou Jesus. E a partir do sacrifício de Jesus, ele pegou aquele escrito de dívida que era contra nós, removeu inteiramente, cravou na cruz. E o que antes dizia para mim e para você, culpado, agora diz, bota lá na tela para nós, bota lá. O Adriel estava na câmera, pera aí. Muda lá. O que antes dizia culpado, agora diz para você, justificado. Aleluia! Oh! Antes culpado, agora justificado. Antes imperdoável, agora perdoado. Não há mais dívida, não há mais pecado para mim e para você. Só há uma nova vida, justificada por Cristo Jesus. Você deseja viver essa vida? Então se coloque de pé, irmãos. Aleluia!